TV Jaguar News, sua TV regional. TV Jaguar News, a gente recebe aqui nos nossos estúdios, ao vivo, o deputado federal Mauro Filho. Antes de tudo, é uma honra, sempre que a gente pode ter mencionado o trabalho do Mauro Filho. Recentemente foi notícia aqui na TV, inclusive, assumindo a vice-liderança do governo Lula. E, inclusive, a gente começa com essa fala aqui na nossa TV Jaguar News e Regional FM. Mauro, é um prazer em recebê-lo aqui na nossa programação. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: toda terça-feira, os líderes dos partidos da base do presidente Lula, nós nos reunimos para poder analisar os projetos que são encaminhados pelo governo. E aí, o líder do governo, o deputado Zenob Guimarães, que é um grande articulador político, mas na área macroeconômica, o governo estava precisando de alguém que pudesse explicar, remendar, ou seja, aprimorar dentro do processo legislativo várias matérias. E aí ele me designou, dentre lá dos 18, 19 líderes, toda terça-feira, 10 horas da manhã, a gente faz essa análise, e aí comecei a ocupar esse espaço, e eu sou muito grato a ele por essa confiança e a partir daí, todos esses conflitos que pudessem existir entre a Câmara e o ministro Haddad, por exemplo, lá foi o deputado federal Mauro Filho construir uma solução dentro da manutenção da estabilidade econômica, tanto com o ministro Haddad, com o ministro e vice-presidente Alckmin, que o Alckmin ele não é só vice-presidente, ele é ministro do desenvolvimento da indústria e comércio e assim por diante. E algumas decisões mais estratégicas tem que falar com o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Então, eu fui procurando ocupar esse espaço despretensiosamente. Achei que isso era meu papel como professor da Universidade Federal do Ceará, com a experiência que adquiri ao longo dos anos como secretário do Planejamento, como secretário da Fazenda, do governador Cid, do governador Camilo, 12 anos. Não tem ninguém no Brasil, Mário, que tenha ocupado, que é um cargo muito difícil, muito desgastante, de ser secretário da Fazenda durante 3 gestões de governador. E isso, portanto, essa experiência é o que tem me credenciado, vamos dizer assim, a poder exercer esse papel, e fiquei surpreso quando isso aconteceu. As pessoas sempre souberam da minha ligação muito forte com o Cid, e com o Ciro, mas eu acho que, e estou registrando isso, porque isso enaltece o convite, porque mesmo sabendo dessa ligação, resolveram realmente reconhecer um trabalho que eu vinha fazendo já há 1 ano e 4 meses. Mas essa contribuição você tem dado, inclusive, aos governos. A gente conversava em outra oportunidade. O senhor fez essa contribuição quando descobriu fundos ali na gestão anterior ao presidente Lula, inclusive para contribuir também no momento ali que estava faltando recursos. Exatamente. Na época da pandemia, havia toda uma necessidade de descobrir fontes de recursos que pudessem, portanto, permitir ao governo, porque a despesa primária ela cresceu muito. Então, eu descobri que tinha 160 bilhões de reais, olha, eu falei bilhões com B de bola, tá? Que realmente poderiam ser usados, que é do superávit primário dos fundos federais. O que é um fundo? Só para a nossa dona de casa, o nosso trabalhador compreender melhor, o comerciante, enfim, exatamente você vincula uma tarifa ou um tributo para uma despesa específica. Você faz um fundo. Por exemplo, as companhias de telefonia, elas pagam uma tarifa que vai para um fundo chamado FUST. FUST é um fundo muito conhecido, inclusive era para colocar telefones públicos pelo Brasil afora. Hoje, com a telefonia celular, isso perdeu a essência. Então, retirei lá, vamos dizer, 11 bilhões. E aí fui analisando fundo a fundo, descobrimos 160 bilhões, que é o projeto de lei complementar, e eu me orgulho disso, é o projeto de lei complementar de maior envergadura financeira da história da Câmara dos Deputados. E fui levar ao ministro Paulo Guedes, à época, e ele registrou para mim o seguinte, eu guardei isso. Ele disse: Benevides, olha, todo mundo me pede audiência para pedir dinheiro. Você hoje realmente a primeira audiência que eu tenho ao longo dos meus quase 2 anos, 3 anos, é a primeira audiência que alguém vem me propor alternativas de receita, de recursos. E eu gosto de frisar sempre isso, porque isso marcou muito a minha
o meu exercício de deputado federal lá naquela época. E agora, Mário, se você me permitir aqui 30 segundos, eu estou muito feliz também. Semana passada, a Universidade de São Paulo, a USP, com mais 5 universidades de São Paulo, escolheram 62 alunos deles que viessem a Brasília compreender o funcionamento do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados. Mas na Câmara dos Deputados, eles queriam que alguém que pudesse explicar a situação econômica do país. Olha, veja só, São Paulo tem não sei quantos deputados federais. E foram buscar logo no professor Mauro Benevides Filho, aquele deputado que pudesse, portanto, fazer essa apresentação. Isso eu estou aqui repassando para vocês muito emocionado, porque isso marca realmente um reconhecimento muito profundo, né, do que a gente tem feito ao longo desse período, como também, para a gente manter ainda em nível nacional, depois que aprovaram o piso da enfermagem. Foi para o Supremo disse, olha, não pode ter lei para ter piso de qualquer categoria, no caso era da enfermagem, sem ter fonte de recurso. E aí o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco e toda a enfermagem vieram até a mim, sabedores que eram, né, da minha experiência no âmbito orçamentário e financeiro, que eu pudesse descobrir uma fonte de recurso, porque o Supremo estava dizendo que aquela lei não podia ser cumprida porque não tinha dinheiro. E aí lá foi o deputado federal Mauro Filho, o professor Mauro Benevides Filho. Eu fiz um estudo de quase 3 meses do orçamento da União e consegui identificar 10,6 bilhões de reais, tá, gente? 10,6 bilhões de reais que foram associados para o pagamento da enfermagem, que é o que permitiu o Supremo Tribunal Federal encaminhar, ou seja, deixar que a matéria pudesse fluir. Entretanto, o Supremo cometeu, assim, data vênia, 2 excessos muito fortes. Primeiro, definiu uma carga horária de 44 horas. Ora, não tem 44 horas no setor público. É um erro muito grande que eu vou procurar corrigir. Isso diminuiu, Mário, a diferença do piso que a gente ia pagar, que era grande, ficou menor, mas estão recebendo mais dinheiro do que seja o auxiliar, o técnico ou a enfermeiro, o enfermeiro, todos eles estão ganhando um pouquinho mais, fruto do deputado federal Mauro Filho, desse piso que eu trabalhei muito, muito fortemente. E estou trabalhando agora para ver se corrijo pelo menos essa questão de 44 para 30 ou para 36. Para 30 já é mais difícil, que é o pleito da categoria, mas eu acho que a fonte de recursos não comporta 30. Eu sei que tem muita gente, muito deputado, senador querendo 30 horas, mas eu que sou do ramo, não posso estar enganando, né, a classe, a categoria que tanto confia em mim. Preciso dizer para ela qual é, né, o tamanho real. Então, podemos reduzir aí para 40, para 48, ou para 38 ou 36. Então, esse era um ponto também muito relevante que eu procurei construir, ainda em âmbito federal. E antes da gente entrar, que você já me falou que vai entrar no âmbito municipal, eu vou dar a última ação do deputado federal Mauro Filho, que foi a seguinte: todas as prefeituras do Brasil, de até 156 mil de população, o percentual, o encargo trabalhista, ou seja, a contribuição patronal sobre folha, toda prefeitura paga a sua folha, faz a sua folha de pagamento. Ela tem que recolher, existem dos 184, tem 64 que é regime próprio, ou seja, o próprio regime de previdência da prefeitura, e tem a diferença, 120, que são regimes ligados ao INSS. Então, a ligada ao INSS, a contribuição patronal é 20%, durante toda a vida. E o deputado federal Mauro Filho, com apoio, depois, subsequentemente, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, obviamente que meus colegas deputados federais, senadores, me apoiaram nesse processo, mas nós reduzimos a contribuição patronal de 20% para 8%. Só para você ter uma ideia, para 8%. O município de Aquiraz, por exemplo, está economizando 15 milhões. Um município de menor porte, como, por exemplo, falar do meu querido, que eu adoro tanto, meu querido Hereré, meu querido Quixeré, minha querida Iracema, por exemplo, que são regimes do INSS,
Você está economizando aí 4, 5, 6 milhões por ano. Não tem nenhuma emenda parlamentar que chegue nesse nível que o deputado Mauro Filho está construindo nesse processo. E outra coisa, não é para daqui a 10 anos, não, é agora, desde janeiro de 2024, Mário, desde janeiro de 2024, os municípios brasileiros já estão pagando 8%. E até os municípios que são regimes próprios, mas eles têm cargos comissionados, eles têm terceirizados, contratados, todos eles pagando a contribuição patronal para o INSS. Esses também estão com a sua contribuição reduzida de 20% para 8%. É outra tarefa, né? Outra ação que o deputado federal Mauro Filho já fez e que está beneficiando. Isso ajuda a pagar em dia o servidor público, isso ajuda a pagar os fornecedores da prefeitura, atenção, comerciantes, isso ajuda a fazer com que os municípios, os gestores e gestoras públicas, né, de todos os municípios do estado do Ceará, salvo 9 ou 10 que são acima de 156 mil, é importante dizer que hoje o deputado Mauro Filho, com a experiência que eu adquiri, não só na sala de aula, eu discuto isso muito com meus alunos lá na Faculdade de Economia, mas também a experiência prática que tive como secretário do Estado da Fazenda, secretário do Estado do Planejamento, porque essa área orçamentária financeira eu gosto um pouquinho, viu, Mário? E é aí que eu tenho contribuído com o meu país e agora especificamente com todas as prefeituras do meu querido Brasil. Deputado Mauro Filho, tem chegado para a gente aqui informações que o senhor, igualmente, né, a gente tem falado muito aqui de números, de economia, isso é muito importante para as prefeituras, claro que impacta direto também na situação lá no cidadão e tem ações também que já vão direto com o cidadão. Chegou para a gente aqui que o senhor está mexendo numa situação que é muito incômoda realmente para quem tem o cartão de crédito, para quem tem 1, 2, para quem utiliza do cartão de crédito. São essa questão dos juros que o senhor está mexendo aí numa caixa preta, numa situação. E eu quero saber como é que está essa luta, essa batalha, porque ela tem como beneficiário direto praticamente milhares de brasileiros, porque quem não tem um cartão hoje tem 2, tem 3 e os juros são altos. Então, o senhor está mexendo com bancos também, é o banco digital, é o banco estatal. Como é que está essa luta lá? Eu achei bem interessante, chegou para a gente essa informação e é a oportunidade da gente falar sobre isso. Como é que isso começou? Para que as pessoas aqui do Vale do Jaguaribe, onde a TV Jaguar entra praticamente em todo o Brasil, disseram o seguinte: eu tomei conhecimento de que um projeto de lei complementar de um colega meu, não vou citar o nome, tinha apresentado um projeto e eu fui ler. Sabe o que é que dizia lá? Atenção, cara juventude, aqui da região, de todo o país, dizia o seguinte: os bancos queriam, se você atrasar 31 dias, portanto, 1 mês e 1 dia, de qualquer operação que você tenha feito no banco, comprou um carro para pagar em 24, 36 meses, fez uma operação com capital de giro, ou então fez um consignado, ou cartão de crédito, olha só, ou a sua compra do cartão de crédito. Sabe o que é que eles queriam, Mário? Se você atrasar 31 dias, ele quer ter o direito de ir na sua conta e arrastar o dinheiro atrasado da prestação. E lá diz o seguinte: nas suas, tem um Szinho, porque se você tiver uma conta em qualquer outro banco, ou no digital ou no banco normal, ele vai lá e saca. Segundo, se não tiver dinheiro nas suas contas correntes, ele queria ter acesso à sua conta de poupança, que muita gente tem, sobretudo o menos favorecido. Tem muita conta de poupança ali, um pouquinho que tem, eles queriam ir lá e arrastar o dinheiro para poder pagar a prestação. Se não tivesse dinheiro da poupança, dinheiro na conta corrente, sabe o que é que eles queriam? Tem uma conta específica no sistema bancário brasileiro chamada conta de cheque-salário, por onde você recebe o dinheiro do seu trabalho, seja ele no público, seja ele no privado, hein? Para o privado também. Sabe o que é que eles queriam? Não tem na conta corrente, não tem na poupança, na conta de cheque-salário ele quer lá e tirar o dinheiro do seu salário para poder pagar. E para terminar, além da queda coice, dizia o seguinte, o projeto de lei complementar, que eles iam aprovando, mas eu consegui derrubar, posso dizer para vocês que isso não está valendo, pelo menos para as outras operações de crédito. Para o cartão de crédito eu vou já explicar. E eles queriam que se não tiver dinheiro na conta corrente, na poupança
ir no cheque-salário, sabe o que é que eles queriam? Ir lá no FGTS do trabalhador e tirar 10% do saldo do FGTS. Meu Deus, o que é que esses caras querem? Ou seja, os bancos no Brasil não querem mais ter inadimplência. Você tomou a operação de crédito, ele vai lá e toma o que você tiver. Então, isso o deputado federal Mauro Filho conseguiu derrubar. O meu vídeo teve 1.073.000 visualizações. Para mim é o ápice, né, de tudo isso, porque realmente isso circulou o Brasil inteiro e a pressão foi tão grande que esse parlamentar acabou retirando o projeto. Mesmo que seja temporariamente, eu estou lá atento para não deixar isso voltar subsequentemente. Sabe o que é que eles fizeram em retaliação a eu ter retirado isso? Atenção, hein? Quem é detentor de cartão de crédito, você que está aqui participando aqui com o Mário, com o deputado federal Mauro Filho aqui na TV Jaguar, atenção que eu vou dizer agora. Eles não satisfeitos em eu ter derrubado esse projeto de lei, eles trocaram o contrato que você tem com o cartão de crédito sem você saber. Não interessa qual banco, se você é da Caixa Econômica, que é um banco público, se você é do Banco Itaú, que é um banco privado. Não interessa, esses bancos mandaram um e-mail para você ou mandaram uma mensagem no aplicativo dos cartões de crédito dizendo, olha, agora você tem um novo contrato. E pronto, e se lixe. O brasileiro e a brasileira, Mário, não lê contrato de cartão de crédito. E é tão absurdo o que eu vou dizer agora, que eu acho que você vai cair para trás aí com a informação que eu vou dar agora. Somente no Brasil, os contratos de cartão de crédito, primeiro, não precisa da sua assinatura, do seu aceite. Ele é automático. E o mais grave, no Brasil, os cartões de crédito, o contrato dos cartões de crédito, não tem a taxa de juros, é o que eles quiserem. Ou seja, que diabo é isso? Então, você que tem cartão de crédito, vá lá no seu e-mail ou vá lá no seu aplicativo do seu banco e leia lá o contrato, que lá já está dizendo o seguinte, que você autorizou o banco A, B ou C, não interessa se é público, se é privado, que você autorizou, sem você assinar. Se você já autorizou, que você autorizou efetivamente, a ele sacar da sua conta corrente, da sua poupança e do seu cheque-salário. Ele só não autoriza sacar do FGTS, que aí precisa de lei. Mas as outras três que estavam nesse projeto de lei complementar, está no cartão de crédito. Portanto, eles perderam em todas as outras, mas eles mudaram no cartão de crédito e está vigorando, já tem 2 ou 3 semanas, já estão vigorando. E para terminar essa parte, o Brasil é o único lugar do mundo onde o banco, além de não ter a tarifa, a taxa de juros no seu contrato, ele pode mudar a taxa de juros em qualquer momento. Mas, rapaz, veja que absurdo que nós estamos, e eu estou, portanto, fazendo, já que você me deu essa oportunidade, eu estou explicando passo a passo o que é que eles queriam e onde é que nós chegamos, mas eu consegui derrubar, pelo menos em todas as outras operações. Ainda está pendente essa questão do cartão de crédito, que o povo brasileiro precisa realmente se levantar, né, contra esse poder que os bancos tanto querem. Aqui no estado do Ceará, como é que o senhor tem atuado? Atuado lá na linha de frente, mas aqui também no Ceará, né? Nosso Ceará também precisa estar prestando atenção, está passando por alguns momentos aí, novo governo, mas que vem também de um governo anterior, esses ajustes aí. Recentemente houve, inclusive, alterações aí de secretários. Como é que está essa atuação aqui no Ceará? Vamos falar um pouco do meu trabalho nessa área financeira para o governo do estado do Ceará, para o governador Elmano. Como secretário anterior, como secretário da Fazenda do governador Camilo, coube a mim a tarefa, né, de proporcionar os recursos para que ele pudesse investir em todo o estado do Ceará. Eu cito só um exemplo, que ele muitas vezes, quando eu falo para ele, ele começa a rir. Governar é você exercer prioridades, definir critérios para onde você vai colocar o dinheiro. Aí, por exemplo, ele examinava a possibilidade de fazer areninhas em todo o estado do Ceará. E aí ele precisava de algum critério dependendo do volume de recursos, né, que a Secretaria da Fazenda poderia disponibilizar para ele fazer. E aí um dia ele me ligou perguntando sobre areninhas e tudo mais, e eu perguntei ao governador quanto custava
uma areninha. Naquela época, hoje já está em 300 e poucos mil, a de nível 2, mas na época estava começando ainda, era da ordem o quê? De 250 mil reais. E aí ele queria criar alguns critérios de onde fazer. Aí eu fiz umas continhas e devolvi a ligação depois, dizendo, governador, o senhor tem recursos suficientes para fazer areninha em todo o estado do Ceará, em todos os 184 municípios do estado do Ceará. Já pensou? Que beleza? Tem um programa chamado Sinalize, que é um programa onde você faz asfalto, né, nos municípios, o pequeno 10 mil metros quadrados, no médio 20 mil metros quadrados e no grande 40 mil metros quadrados. Ainda lembro de tudo isso, viu, Mário? Ainda me lembro de tudo isso. Mas vamos lá. Ele também queria criar critérios. E ele realmente, procurando ser muito justo, né, na colocação, e aí perguntei quanto é que era, 10 mil, 20 mil, 40 mil, e aí devolvi a ligação dizendo, governador, o seu governo tem dinheiro para fazer Sinalize em todos os 184 municípios do estado do Ceará. Então, esse foi o meu papel. Né? Eu, não só meu, mas da minha equipe, né, como um todo, produzir, o Estado se transformou em 2017, já por ali, depois de algum tempo que a gente estava lá, o estado do Ceará se transformou no estado de maior volume de investimento do Brasil. Investimento sobre receita corrente líquida era o estado realmente que estava realmente fazendo esse destaque em todo o território brasileiro. E aí agora, como é que eu estou contribuindo? De 3 montas. Primeira monta foi quando, em setembro do ano passado, eu percebendo que o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e o Fundo de Participação dos Municípios estavam caindo, né, coube a mim a tarefa de negociar com o ministro Haddad. Eu já estava, o deputado Guimarães, eu já tinha feito a minha indicação para fazer todos esses processos. Fui negociar com o ministro Haddad, mostrei a dificuldade, fui conversar com a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, tá, gente? É importante. E conversar também, que é um nome que não é muito comum, com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, que é uma pessoa que está muito identificada comigo, e eu tenho orgulho de dizer isso, como também, sabe quem, Mário? O secretário da Receita Federal, secretário Barreirinhas. É impressionante como a gente tem tido uma ligação, talvez pela minha posição como secretário de Estado da Fazenda, ele sempre liga para tomar uma opinião ou querer um comentário. Na realidade, ele quer um comentário do que ele está pensando, e isso me permitiu, portanto, ir buscar essas soluções, trazendo para o meu Estado, né? Então, o que é que nós fizemos? Negociamos que o governo federal recompusesse a perda de julho, agosto e setembro, para dar uma folga. Os municípios estavam em situação difícil, eu ainda não tinha resolvido a questão da redução dos 20% para 8%, e aí fui negociar para trazer esse valor que o governo federal teria que passar aos municípios. E aí vou contar esse detalhe que só você tem. Tá? Eu estava fazendo esse processo de negociação, já tinha negociado quando em 2022 o Congresso reduziu a alíquota do ICMS sobre combustível, que não foi dado a nova fonte de recursos, porque hoje você só pode reduzir imposto se você tiver algo para compensar. Certo? Isso é uma posição da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Supremo já pacificou isso. Os estados entraram no Supremo e aí acabou fazendo um acordo com a União para que dos 40 bilhões que foram e que os estados perderam de receita, ficou acertado que a União pagaria 27. Só que ele pediu para fazer parte em 23, parte em 24 e parte em 25, tá certo? Esses 27 bilhões era um pagamento escalonado. E aí negociei para os estados, né, para os municípios, e dá igual ao FPM, aí era igual ao FPM de julho, de agosto e de setembro, que o governo pagasse um valor que fosse o mesmo de 2022. Tá certo? Era para compensar. E ainda negociei um detalhe, que só para quem é da área. Eu coloquei lá no projeto de lei que esse valor seria, inclusive, atualizado. Você pegava a inflação dos 12 meses, trazia para cá, aí ficou craque esse negócio. E aí negociei a antecipação de 2024, que tinha sido acordado do Supremo, Mário, para 2023.
Para o Ceará ficou 163 milhões de 2023, mais 346 de 2024, que nós trouxemos para 2023. E aí o governador Elmano, e ele procurando ser zeloso também com as suas contas, ele me passa, me liga, me passa uma mensagem dizendo, mas Mauro, por que é que os municípios vão ter a recomposição do FPM e os estados não vão ter a recomposição do FPE? Aí eu disse, mas governador, nós estamos antecipando aquilo que o senhor ia receber em 2024, os 346 milhões, nós estamos antecipando para o governo federal, é desencaixe, é dinheiro novo. Eles, mas Mauro, mas isso já está negociado. Mas governador, é 2024, só vai receber daqui a um ano. E nós estamos trazendo, mas mesmo assim, ele estava inclusive na China, eu estava tratando de hidrogênio verde, que é um projeto muito grande dele, que ele tem se dedicado muito, o senador Cid Gomes também tem se dedicado muito a isso, e aí eu volto para conversar com o ministro Haddad. Ministro, ele já me recebeu, que é um cara muito cordato, já disse, mas Mauro, de novo, aqui foi que houve tudo mais, ministro, e tal, olha, os estados estão reclamando que os municípios tiveram a compensação e os estados não tiveram, não faz sentido. Mas, Mauro, eu estou pagando, eram 12 bilhões que eu vou antecipar de 24 para 23, mas ministro, vamos analisar e tudo mais e tal, resumo da história. Ele, mesmo assim meio refratário à ideia, ele acabou aceitando recompor julho e agosto. Os municípios foram julho, agosto e setembro. Mas o Estado, como a gente já tinha dado 346 milhões para os estados, ele aceitou recompor somente julho e agosto. De qualquer maneira, foi dinheiro, só de FPM foi 83 milhões, mas 346 milhões de antecipação, que a gente proporcionou ao governador. E essa, pela primeira vez, ninguém sabe. Eu vou dizer aqui para a TV Jaguar, para a FM regional, enfim, para você, meu caro comerciante, meu caro trabalhador, minha cara dona de casa, juventude, meus colegas professores, profissionais da saúde, atenção enfermagem, que essa aqui ninguém tem. Essa é de primeira mão, é exclusiva mesmo. Você não leu em canto nenhum disso. Que é o seguinte, quando foi feito esse acordo, lá no Supremo Tribunal Federal, hoje, Mário, a cobrança do ICMS do combustível não é mais 18% do preço. Porque se o preço aumenta, 18% do preço aumentava a arrecadação do Estado. O Supremo pediu para cortar isso e transformar isso numa alíquota, no valor fixo. Por exemplo, era R$ 1,15 por cada litro de combustível. É o que ficou acertado. Só que na lei, eles colocaram, sabe o quê? Eles colocaram que esse valor só podia ser alterado com um ano. E os estados precisando de dinheiro. Sabe o que é que eu fiz? Essa é engraçada, que essa ninguém sabe. Lá no artigo que dizia, ficam revogados, artigo tal, da lei tal, fica revogado. Normalmente uma lei, o último artigo é revogar alguma coisa para não ficar colidindo com o que está sendo feito novo. Aí eu coloquei lá um artigozinho retirando essa obrigatoriedade de só fazer com um ano. Aí fiz isso, passou na Câmara, ninguém viu, passou no Senado, ninguém viu, no Ministério da Fazenda, ninguém viu, na Casa Civil, ninguém viu, o presidente Lula sessionou. Aí eu liguei para os secretários de Fazenda de todo o Brasil, o CONFAS se reuniu e aí eles estabeleceram a atualização do valor que era fixo de 1,15, eles fizeram, na época foi em novembro do ano passado, 15 centavos a mais. Sabe quanto isso vai dar ao Estado para concluir? 400 milhões a mais no decorrer de 2024. Isso, deputado Mauro Filho, tá? Que está fazendo isso. E os municípios têm 25% dessa arrecadação. Também estou proporcionando recursos para os municípios. Então, essa foi ações que eu fiz aqui no governo do Estado, 400 milhões, 346 e 83, de uma tacada só, que a gente procurou ajudar aí o governador Elmano. O senhor, como deputado federal, tem liberado aí emendas, né, tem dentro do seu mandato, visto aí com atenção
os municípios que lhe deram, lhe honraram com o voto. Como é que está essa atuação aí junto a vereadores, junto aos prefeitos? Fala um pouquinho para a gente aí. O que é o MAP? MAP quer dizer a possibilidade do Estado conveniar com os municípios para realizar determinadas obras, ações que o governo, portanto, autoriza. Então, eu, por exemplo, recentemente, de dezembro para cá, eu já fiz aqui, do governo federal, de emendas do deputado federal, já aloquei aqui ao município praticamente 2 milhões de reais para a saúde. 2 milhões de reais fora a UFPM, que já repassei, para Limoeiro, bem lembrado, para Limoeiro do Norte. Inclusive, as últimas duas, os dois repasses, 500 mil e 500 mil, foram para 2 vereadores aqui do município. Estou pronto para ajudar outros vereadores. Já tinha mandado para um outro vereador para fazer calçamento. Esses 500 mil foram para a área da saúde, que vai ser revertido também em pavimentação. E eu espero que essas ações possam realmente continuar existindo. Mas aqui nos MAPs, além das minhas emendas, eu quero só relembrar 4 ações extremamente importantes que eu fiz aqui. Quem não lembra o pedido de recuperar a estrada Limoeiro Flores? Olha, não dá mais, do jeito que está, ninguém pode andar, e não sei o que mais lá e tal. Foi feito esse asfalto, isso já foi lá em 2020, 2021, mais ou menos. Isso é uma obra, não é nada, mas são 9 milhões que o Estado executou para poder realmente estar fazendo as suas obras aqui. Tem uma obra, tem o dinheiro, deixei o dinheiro lá, o governador Elmano permanece com o dinheiro lá, eu não sei dizer o que é que está havendo ainda, mas eu falei muito da construção do terminal rodoviário. Eu não sei, nós tivemos um problema do terreno, lá, isso já está há mais de 1 ano e meio que tem essa questão. Já tem lá assegurado R$ 5.544.887,48, que inclusive vou procurar falar com a administração municipal, com a prefeita, para saber o que é que falta para, se eu puder contribuir para essa solução. Mas a grana, que é o mais difícil, o deputado federal Mauro Filho já deixou aqui consignado. Quem não lembra, Mário, quantos anos prometeram fazer a estrada Limoeiro-Bixopá? Pergunte lá ao vereador Heraldo quem foi o deputado que foi para a luta, que trabalhou, que colocou no BID. Isso é um programa que é de uma contrapartida do Banco Interamericano de Desenvolvimento. As pessoas não acreditavam. Eu ia para o Bixopá, mas, deputado, essa estrada sai mesmo. Tanto político já prometeu, eu disse, deixa comigo. Se eu não fizer, a senhora pode me esculhambar. Tinha de Russas, que ligava Russas ao Distrito do Peixe, que também, eu fui no Distrito do Peixe, as pessoas, era uma total, assim, falta de confiança. Eu acho que os políticos prometem tanto, aliás, em época de campanha temos que ter cuidado, que o bicho simpático é a política em época de eleição, viu? Nessa época eles aparecem muito bonzinho, sorrindo para todo mundo, dão um tapinha nas costas do eleitor, prometem como se fosse um Papai Noel, mas quando passa as eleições parece que vamos embora e tal. Pois eu consegui colocar na programação do BID a estrada que liga Limoeiro a Bixopá, que foi uma obra de quase 4.847.000, um asfalto, a pavimentação asfalto. Inclusive eu vou dar uma andada lá para ver exatamente se precisa de alguma recuperação, alguma coisa, mas eu vou atrás de saber, mas essa é uma luta que o deputado Mauro Filho fez em relação. Quer ver uma que nós, depois de 6 anos, que estava parada, quando finalmente os professores me procuraram, quando o próprio, na época ainda, o prefeito Zé Maria também trabalhando muito para isso e nada saía, tudo. Mas sabe o que é? Que agora já está feita e ninguém lembra mais, mas foram muitos anos. A escola profissionalizante aqui de Limoeiro. Quando eu soube do procedimento licitatório que estava tendo, a gente alocou o dinheiro para poder ser feito e, portanto, hoje essa escola, depois de muitos anos, ela está no seu devido funcionamento. E eu me orgulho, porque a escola profissionalizante tem um nível educacional muito elevado e a gente precisa, portanto, fazer isso. Aliás, eu quero lembrar que lá no Bixopá eu fiz várias outras ações. Peixamento, entreguei um trator, fiz várias ações lá no Bixopá que eu estou relembrando aqui nesse exato momento. Nós fizemos também, entre as ações que estão aqui colocadas, tem outra ação que eu anunciei 2 anos atrás,
um ano e um mês, que também o dinheiro está consignado. Tivemos um problema do terreno também, sabe o que foi? A regional do Detran. É quase 3 milhões para construir o prédio, as pessoas pensam que é um dinheirozinho razoável. É 2.800.000 que eu também, tanto a rodoviária quanto a regional, eu vou procurar saber exatamente, mas a grana, ela continua aqui. Essa grana foi autorizada pelo governador a nosso pedido no dia 10 de março, lá de 2020. Aí depois vai tentar licitar, dar problema, entrega o terreno, volta, enfim. Mas o dinheiro que nós, nesse momento, nós estamos falando, e já estava naquela época, está ouvindo a conversa, tá, gente? Aqui é problema operacional, porque nós já deixamos, o cargo de secretário de Estado da Fazenda, do Planejamento, me dava a oportunidade, portanto, de concretizar essas questões. E ainda deixei, e aqui lá vai, hein? E aqui lá vai, cada um, atenção, vereadores e vereadoras, comunidades daqui de Limoeiro, eu vou conversar isso pessoalmente com a prefeita Dilmara. Aliás, quero mandar um abraço aqui para meu amigo Chico de Baltazar, mandar um abraço para o doutor Júnior, que tanto conhece e participou da minha luta aqui no município. E mandar também, você vai me permitir, Mário, mandar um abraço para o meu amigo de muitos anos. Aliás, ele é um pouco mais velho do que eu, ele não gosta que eu diga isso não, que é o meu companheiro e amigo Jailton. Mandar um abraço aí para o Jailton, porque ele tem sido realmente um parceiro muito importante. Ele vem comigo desde o Areré, tá, gente? Desde o Areré que ele vem comigo. Mas vamos lá, em 2021, na última audiência com o governador, nós trabalhamos para conseguir 2 ações importantes. Primeiro, para fazer calçamento aqui, de 2.210.000, que ainda não foi gasto. Eu vou conversar com a prefeita, ela deve estar procurando. Na época, o município estava com algum problema de contrapartida, ou então era o gasto pessoal, eu não me lembro o que era, isso não foi executado, pois esse dinheiro está ouvindo a conversa, que eu acho que é desse valor aqui, que não é desses 2 que eu liberei, andaram dizendo que aqui que essas 2 liberações do governo federal tinha a obra do meu amigo, o vereador Domingos, não é dessas 2 emendas, tá? Inclusive, na época, o compromisso da prefeitura era, enquanto esse dinheiro chegava, o município executaria essa obra. Mas, com certeza, tem lá 2 milhões, atenção, hein? É bom vocês anotarem, 2.210.000 para pavimentação aqui em Limoeiro do Norte. Isso aqui é uma ação nossa, do deputado federal Mauro Filho, para poder ser implementado aqui pela prefeitura e, obviamente, que eu vou alertar a nova prefeita em relação a isso. E aí não está incluso 500 mil lá da Vila do Alonso, solicitado pelo vereador Valdemir Bessa, né? E aí não está os outros 500 mil para a conclusão dos eucaliptos lá, que é um pedido do vereador Geórgio. Exatamente. Não? Já fecha, só aí já fecha mais de 3 milhões. Já fecha mais de 3 milhões. Portanto, é importante que as pessoas tomem conhecimento disso. Como também, na época, no mesmo dia, o governador autorizou valores para a construção e reforma de praças aqui no município, porque eu achava que o município de Limoeiro é um município grande, já tem que ter uma praça mais bonita, mais, vamos dizer assim, arborizada e tudo mais. E ele liberou, naquela época, 2.140.000 reais, que também, atenção, hein, que também ainda não foram realizadas. Então, o deputado federal Mauro Filho está alertando isso e, obviamente, que eu vou falar com a equipe da prefeita. Eu estava conversando recentemente isso com o doutor Júnior, porque são ações muito importantes que Limoeiro vem tendo com o trabalho do deputado federal Mauro Filho. Praça Mais Infância, as pessoas já esqueceram. A Praça Mais Infância, que é uma obra do governo do Estado, né? Obviamente que o município tem que dar o terreno também, né? A Praça Mais Infância, ela gera negócios, né? Toda ela, onde você imaginar, primeiro é uma praça de grande porte. E segundo, você gera a oportunidade de negócios, gera emprego, inclusive, pelo porte que ela é.
E eu ainda vou aproveitar uma oportunidade ainda para poder fazer um vídeo, uma gravação, postar no meu Instagram, para poder a gente dar sequência para uma prestação de contas, né, do que a gente vem fazendo aqui no município. Dentre essas obras também que eu vinha falando aqui para vocês, já falei desses 2.210.000 de calçamento, 2.140.000 de reforma de praça, que ainda não foram executadas, mas eu me lembro também, eu não sei como é que está a construção do Centro de Educação Infantil, de um SEI. Foi retomada agora porque a gente tinha 1.835.000 e só tinha sido gasto 531.000. Então estava faltando, e eu acho que essa retomada agora vai de vez para poder terminar. Além disso, eu preciso relembrar, olha aqui, Mário, preste atenção, a gente liberou naquela época um dinheiro para pavimentação em paralelepípedo na comunidade rural do Cabeça Preta. Você já lembra, sabe onde é isso aqui, Limoeiro? Você, meu caro internauta que está nos ouvindo nesse exato momento. É sofrido no inverno lá. É sofrido e a gente teve que fazer essa parte lá. Eu preciso depois saber porque todo o dinheiro não foi usado, só uma parte. Não sei se foi a licitação que acabou ficando a menor, pode ser também, mas era importante que foi uma ação muito importante que o deputado Mauro Filho fez. Como também eu já tinha anteriormente, falando de calçamentos, eu já tinha liberado o MAP 3652, aí eu pedi ao governador e ele liberou, eu acho que era um pedido até do Chico de Baltazar, na época, que era uma pavimentação em várias ruas aqui de Limoeiro. E o Estado, ele aplicou 350.000, tem que aplicar o restante. Então, eu vou alertar a prefeita que, com certeza, sabendo que esses recursos existem, ela, com certeza, vai dar sequência, né, a essa execução que são altamente importantes para poder o município cada vez mais se modernizar. Eu preciso falar também, e eu não sei como é que está isso, não foi executado, tem um MAP, conclusão da construção de uma coberta de quadra na localidade de São Raimundo, em Limoeiro do Norte. Eu tenho lá 450.000 e eu vou ponderar esse valor, se esse valor, o orçamento estiver desatualizado, ver se a prefeitura coloca lá mais 100.000 ou 150.000 para a gente construir essa quadra. Eu vou lá na comunidade. Precisam de contrapartida, deputada? Uns precisam, outros não. Então, preciso ver como é que o MAP foi designado. Normalmente, a gente exige 5% de contrapartida. É um percentual pequeno, tá certo? Mas, de qualquer maneira, tem MAPs que sim e tem MAPs que não. Isso é importante, portanto, a gente... O outro calçamento, Mário, que eu preciso falar, é a pavimentação do bairro Sítio Córrego da Areia. Lá foi 322.000, eu espero que a obra tenha sido terminada. Se não, por favor, façam chegar aqui ao Mário essa questão, porque ainda tem uma sobrazinha de recursos lá nesse MAP, que se tiver faltando faltou um puxadinho ali, outro acolá, esse valor ainda persiste, né, para poder fazer isso. Eu já falei demais, além das ambulâncias, que a gente já entregou aqui, foram várias, eu entreguei uma vez 7 ambulâncias, 7, não me lembro, 6, com o próprio doutor Zé Maria, lá na frente comigo. Enfim, eu estou fazendo um pouco da prestação de contas, mas tem várias outras coisas, mas eu já agradeço aqui de antemão o espaço que você, Mário, todos os internautas aqui da TV Jaguar, da Regional FM também, de todos... Com certeza vão acompanhar essa entrevista ao longo, eu espero, ao longo de toda a semana. Será que a gente consegue de cabeça dar uma passadinha lá pelo Hereré, pela Iracema, alguma coisa assim, dessas ações? Só para a gente fechar aqui e não cansar também nossa audiência, nosso telespectador, mas é bom porque aí são novidades que a gente não sabia, coisas que podem acontecer, coisas que estão em andamento, obras que podem vir. E eu acho que é importante, deputado, marcar esse momento de interlocução aí para afinar o que é que está faltando. Foi uma contrapartida, né? A prefeita lá, o que é que está faltando, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui de 4 municípios rapidamente. Vamos falar do meu querido Quixeré, que acaba de receber 1,5 milhão para financiar a saúde. Eu acho extremamente importante, né? Porque o mais pobre, ele tem que recorrer ao sistema público de saúde. O mais rico não, paga o privado. Então, eu estou muito preocupado. Quixeré vai receber um trator
também para poder a zona rural ali ser trabalhada. Estou dando aqui 2 exemplos, eu tenho 7 ações lá no Quixeré. Vamos passar para o Alto Santo. Também estou entregando um trator lá para a nossa vice-prefeita Karine. Eu tenho 400 mil também na saúde para a prefeitura. Lá no Iracema, aliás, o prefeito Celso acaba de receber um ônibus escolar para poder transportar os nossos alunos. Recebeu 2 milhões para o atendimento de saúde. Eu vou reformar a entrada do hospital, que o hospital dentro, eu expandi o tamanho dele, mas a entrada ainda não está compatível com o novo hospital. Eu vou fazer isso. Mas o mais importante também, nesse momento, eu estou fazendo a estrada que liga Iracema aos Bastiões. Atenção, hein? Bastiões, todo mundo é igual Bichopar. Todo mundo prometeu a vida inteira. E agora, o deputado federal Mauro Filho, eu já subi a serra já umas 2 vezes com o prefeito Celso, para poder com o vice-prefeito Evaristo, para poder a gente mostrar à população. Estou cumprindo o compromisso que eu assumi, que era exatamente fazer. E agora devo fazer um registro também, que essa obra nós conseguimos ainda no final do governo Camilo. E o governador Elmano, quando assumiu, nos chamou e manteve, certo? É bom a gente frisar isso. E manteve a execução da obra e nós vamos terminar. Eu quero ver, eu acho que daqui para a Festa dos Bastiões, atenção, hein? Dia 15, viu, Mário? Dia 15 de julho, rapaz, até essas datas eu gravo. Dia 15 de julho, eu estarei lá nos Bastiões, dançando um forrozinho, viu? Vou falar com a comunidade, saber, porque a obra mais importante, aquele asfalto da entrada da cidade, que era um asfalto Sonrisal, e agora nós estamos fazendo, que fizeram no passado, agora nós estamos fazendo um asfalto de primeira linha, com base, subbase e asfalto, a nova iluminação, que está sendo feita com iluminação LED, mas deixa eu ir assim, vamos para o Areré. O Areré também, a gente fez uma reforma do hospital, ficou muito legal. Chegou também um transporte escolar, que eu também aloquei para lá. O setor de saúde também recebeu 300 mais 500, 800 mil reais para poder financiar a saúde. E subindo a Serra do Pereira, para onde me deslocarei, quero dizer também que lá estou entregando 2 ônibus, um trator, um carro para o transporte da saúde e várias outras coisas. Enfim, aonde você andar, você vai ter lá a presença firme do deputado federal Mauro Filho. E mais, deixa eu fazer aqui uma propaganda, fora de eleição, tá? Eu não sou candidato a nada agora, se for é só em 2026, e por isso que posso falar abertamente, não tenho nenhum impedimento legal para poder falar, porque realmente não é a minha hora nesse exato momento, aí fica, portanto, uma prestação de contas. Um abraço, muito obrigado, fiquei muito feliz em poder passar tantas informações ao povo do Vale do Jaguaribe. Muito bem, gente. Tá aí, portanto, conversa com o deputado Mauro Filho e outras oportunidades, quem sabe no próprio Ponto de Vista, que é o programa que a gente tem aqui, ele possa estar ao vivo conosco, mas aqui também é a prestação de contas e a gente agradece demais para a nossa TV Jaguar News e Regional FM 90,3. E também a nossa irmãzinha Areré FM 104,9.